Oi, gente! Primeiro vídeo de 2018. Sejam bem-vindos no canal. E esse vídeo que eu vou gravar hoje é um vídeo que eu tô devendo há muito tempo, que eu prometi pra vocês que eu ia gravar esse vídeo. Já falei algumas coisas relacionadas a isso em outros vídeos. E como aqui o tema é maternidade, e eu vou falar pra vocês sobre esse tema. O tema que eu vou falar do vídeo de hoje é sobre autismo, como vocês podem ver no título do vídeo. E eu falei que eu ia gravar esse vídeo, tanto aqui no canal, pediram no canal. Lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, você segue, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, que lá eu falo do meu dia a dia, passo tudo pra vocês. E lá muitas mães me pedem muito esse vídeo, eu tô devendo esse vídeo, mas finalmente vou conseguir. Gente, férias é difícil pra gravar. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível pra esse vídeo não ficar longo. Bom, então vamos falar sobre autismo. É isso mesmo, já vamos chegar falando sobre autismo. Eu quero fazer outros vídeos direcionados a esse tema aqui no canal. Como, por exemplo, várias coisas que englobam o autismo. Para quem não conhece, falar mais sobre. Eu quero fazer detalhados, mas eu quero passar logo o primeiro vídeo, um pouco de tudo, para as pessoas entenderem. Bom, vamos lá. Eu tenho um filho, Miguel, né, como todo mundo sabe, ele já tem 1 ano e 3 meses e ele ainda não foi diagnosticado com autismo. Aí você vai falar assim, Raquel, como eu já ouvi muita gente falando, mas se ele não foi diagnosticado com autismo, então ele não tem autismo. Bom, pra quem não sabe, essa informação que eu quero passar pra vocês. Aqui no Brasil, não existe, não tem o nome que se diz é diagnóstico fechado. Não existe um diagnóstico fechado sobre o autismo aqui no Brasil. Antes dos 3 anos. Por exemplo, eu conheço no grupo de mães que eu tô, crianças com 5 anos que não têm um diagnóstico fechado. Por que esse diagnóstico é muito difícil de ser dado pelos neuropediatras, pelos pediatras, pelos médicos? Por quê? Então, o autismo não existe um exame que você faça, né, ou de sangue ou algum outro tipo de exame, que dê no exame se o seu filho é autista ou não. Não é assim que a gente consegue saber. Se tivesse, seria muito mais fácil. Mas não existe esse tipo de exame, né, em nenhum outro lugar. Então, é muito mais difícil de diagnosticar uma criança com autismo. Então, como que se diagnostica uma criança com autismo? Bom, o diagnóstico de uma criança com autismo, ele vem com um tempo. É um trabalho do médico, é um trabalho do pediatra, é um trabalho do neuropediatra, é um trabalho da família, da mãe principalmente. A família é muito importante nesse pré-diagnóstico, né? Na verdade, o Miguel tem o pré-diagnóstico do autismo. E isso é muito importante. A família, a mãe, é muito importante estar nisso tudo, trabalhando junto. E eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive, que eu tenho. Eu até tenho um vídeo aqui no canal, há 1 ano atrás, que eu falei sobre os comportamentos que o Miguel tinha e que eu vinha percebendo. Então eu vou falar pra vocês. Então, assim, eu comecei a notar essas coisas. O Miguel não desenvolveu a fala. Isso me preocupou muito, né? Mas como ele era um bebê prematuro, a pediatra achou melhor a gente esperar pra ver como seria o resultado. E ele não desenvolveu até hoje a fala, o Miguel não fala. E eu comecei a notar outras características nele, como, por exemplo, a comunicação. Como ele não fala, ele não sabe se comunicar dizendo que ele quer algo. Então, isso acho que foi o ponto mais forte para eu dizer e cair na real de que o meu filho precisava de ajuda. Porque até então eu ficava assim, não, ele não fala, mas nossa, ele faz bastante outras coisas, né? Ele brinca, ele ri, ele olha pra mim, mas ele não tá falando, ele não tá interagindo. Ah, não, mas ele faz outras coisas. E como eu já vi vídeos na internet, essa é a famosa fase da negação. E eu passei por essa fase, sim, porque eu dizia todo o tempo que não. E as outras pessoas também diziam, não, ele não tem nada demais, tá tudo bem com ele, é só porque ele é um bebê prematuro, ele vai desenvolver rapidinho. Tem criança que demora pra falar. Eu sempre pensava dessa forma. Mas, graças a Deus, o meu instinto materno, eu segui com isso, porque as características dele foram aumentando, o problema dele foi se agravando. E além dele não ter uma comunicação social,
né, que esse é o ponto número 1 do autismo. Comunicação social. Ele não tem nenhuma comunicação social. Ele pede as coisas dele da forma dele. Hoje, agora, nesse momento dessa fase que eu tô vivendo, eu tô conseguindo entender um pouco mais ele. Eu sei o que ele quer, o que ele deseja, o que ele tá sentindo de outra forma, sem ele precisar me falar. Graças a muitos vídeos, muito estudo, muito conhecimento sobre, para poder me ajudar. Então, assim, quando ele quer água, eu sei exatamente quando ele vai querer água. Ele me explica, ele aponta. Ele antes não apontava. Agora eu ensinei ele a apontar, a mostrar quando ele quer alguma coisa. Agora ele tem apontado. Às vezes ele me empurra para eu pegar alguma coisa. Por exemplo, quando ele quer alguma coisa na geladeira, ele me empurra até a geladeira. Ele me empurra até o armário e fica ali. Antes de eu, da gente se entender, de eu começar a entender ele, era muito difícil, porque ele ficava frustrado, ele fazia birra, ele chorava e era a temida crise do autismo. Até eu entender o que era birra e o que era uma crise, eu não sabia diferenciar. Hoje eu sei diferenciar. Uma birra era quando eu dava algo pra ele, ou então eu tirava algo dele que ele não podia usar, e aí ele se esperneava. Isso era uma crise. Isso era uma birra. E a crise? A crise era quando ele estava tentando mostrar algo que ele estava sentindo, mas ele não conseguia demonstrar dessa forma. Como, por exemplo, ele tá com fome, ele pedir água, ele pedir um biscoito, ele pedir uma comida, ou ele pedir um suco, ou ele dizer que ele quer colo, ou ele dizer que tá com sono, que quer mimi, naná. Então, assim, ele não sabe pedir nada disso. E isso frustra a criança. E aí ele começa a entrar em desespero. Ele começa a juntar emoções, sentimentos, e ele começa a gritar, e ele começa a morder, e ele começa a se mutilar, a se morder, se machucar. Isso é muito difícil. Até eu entender isso, hoje em dia, agora, nessa fase que a gente está, ele não tem tido muitas crises. As crises que ele tem, foi outra característica que eu comecei a observar. Contato social, comunicação social e contato social com outras pessoas. Se eu colocasse o Miguel no meio de uma pracinha com um monte de criança brincando, eu colocava ele lá, e aí todas as crianças estavam lá, umas brincando com as outras, brincando, interagindo, mas o Miguel, ele era uma criança, que ele, no meio daquele monte de criança, ele vai se destacar entre todas aquelas crianças. Porque ele não vai estar ali brincando com outras crianças. Ele vai estar ali olhando o passarinho que está voando, a folha, a formiga que está no chão, a bola, o brinquedo, mas ele não vai prestar atenção na outra criança. Ele não interage com crianças, ele não gosta de brincar com outras crianças. Eu já fiz vários testes com ele e ele realmente não gosta. É como se a criança não tivesse ali para ele brincar, sabe? É como se só existisse ele e só. E o vento, a árvore, o boneco. Então outras coisas distraem ele e ele prefere estar prestando atenção em outras coisas, menos nas crianças, na interação com outras pessoas. Até com adultos ele é assim. Ele prefere brincar sozinho, brincar com ele, ficar na dele, da forma dele. E eu comecei a notar isso tudo e eu falei, nossa, o meu filho é diferente das outras crianças. E eu tenho uma outra filha. A maternidade da minha primeira filha, que eu vivi, foi completamente diferente. O fardo, o peso que eu tenho carregado comigo é muito grande. Porque eu falava assim, gente, por que as outras mães que têm 2 filhos não têm uma maternidade tão pesada quanto a minha? A minha maternidade é muito pesada, porque isso tudo frustra, deixa a gente frustrada, deixa a gente magoada, triste, porque você vê um filho que é diferente de outras crianças, um filho que não interage, que é diferente, deixa a gente muito triste. E eu sabia que eu precisava de ajuda, mas ao mesmo tempo, sabe o que era pior pra mim? Que ainda até hoje em dia eu consigo lidar mais fácil. São as outras pessoas ao seu redor. Quando você começa a pesquisar, saber sobre o problema do seu filho, as outras pessoas começam a... Como é que eu posso dizer? Começam a dizer que não é isso, porque as outras pessoas não enxergam como você, mãe, enxerga. Ninguém enxergou o que eu enxerguei quando meu filho tinha 1 ano e 5 meses. Eu comecei a notar todas as diferenças que ele tinha, todos os problemas que ele tinha. Eu notei tudo. Ninguém mais via, só eu. E
até pessoas, meu próprio marido, pessoas que estavam comigo ali todos os dias, ninguém via. As pessoas à volta diziam, mas ele faz isso, ele faz outra coisa. Autismo? Que autismo? Não, menina, que isso? Olha pra ele, menino saudável, não tem nada. Eu acho que a questão das outras pessoas é a falta de informação. Eu também tive essa falta de informação. Eu pensei da mesma forma. Mas eu acho que a gente não deve julgar nenhuma mãe. Eu acho que a gente não deve se intrometer numa mãe. Porque uma mãe ferida, você vai ferir mais ainda ela. E eu fui muito ferida, eu fui muito atacada. Eu fui atacada por pessoas em rede social. Eu fui atacada por pessoas que eu conhecia. Eu fui atacada por diversas outras pessoas. Talvez elas nem saibam que elas me atacaram. Mas elas me atacaram de uma forma que elas não sabem, mas que me machucou. Seu filho? Seu filho tá doente, ele não tem nada. Não, que isso? Em momento nenhum eu pedi pra ninguém dizer pra mim que o meu filho era doente. Em nenhum momento eu pedi pra alguém dizer que o meu filho precisava de ajuda. Eu só pedi que as pessoas me entendessem e que tivessem comigo pra me apoiar. Porque isso é uma fase muito difícil. É uma situação muito difícil. Graças a Deus, eu hoje, com muita luta, muita força, o meu marido me apoia. Algumas pessoas da minha família me apoiam. Começaram a enxergar junto comigo que o meu filho, sim, ele tem um problema. Mas não é um problema, o meu filho tem um problema. Isso não é um problema. O meu filho é como qualquer outra criança, mas ele enxerga o mundo diferente. De um mundo muito lindo que eu tô conhecendo agora. Então, assim, eu tô falando em questão de meu filho doente porque é assim que as pessoas falavam pra mim. Doença? Eu cheguei a ouvir das outras pessoas assim, nossa, mas por que seu filho é estranho assim? Porque ele não vai com ninguém, ele não brinca, ele é muito esquisito, né? Gente, como isso dói. Mas sabe, a gente tem vontade de parar e explicar pra pessoa o porquê o meu filho é assim. Mas aí a gente cansa, porque a gente tá tão cansado internamente, mentalmente, que a gente não tem que ficar dando explicação pros outros. Eu cheguei a ouvir de pessoas que eu estava inventando doença pro meu filho. Isso machucou demais pra mim, porque eu acho que jamais uma mãe, nenhuma mãe, quer inventar doença pro filho ou algum problema pro filho. Nenhuma mãe quer fazer isso. A gente quer a solução. E eu queria todo o tempo a solução. Eu não queria colocar uma doença no meu filho. Eu queria apenas a solução. Eu queria que as pessoas me ajudassem e me apoiassem. E eu não tive apoio nenhum. É muito difícil. É muito difícil passar por isso. Eu quero falar sobre essa fase da negação das pessoas em um outro vídeo diferenciado, só com esse tópico. E dizer que... fazer um só sobre as características. Como eu falei basicamente aqui pra vocês, sobre as características. Eu cheguei a passar por uma crise dentro de um hospital quando eu fui levar minha filha mais velha pra ser atendida, ela estava passando mal. E ele teve uma crise que, assim, acho que foi uma das piores pra mim. Foi que eu fiquei mais assustada, que eu mais chorei. O hospital estava bem cheio, mas não tinha criança por perto. E ele estava brincando, assim, na mesinha com a irmã dele, desenhando. Começou a chegar outras crianças. E quando começou a chegar outras crianças, as crianças começaram a ver que ele era um neném, começaram a pegar nele, mexer nele. E ele começou a chorar desesperadamente, assim. Sabe aquele choro de dor, de desespero, que a criança não para mesmo? Foi assim. E eu tive que sair com ele de dentro do hospital. E mesmo assim ele não parava, a ponto de uma médica chegar e perguntar se eu queria uma ajuda. Eu tava tão nervosa, tão desesperada com a situação, que eu não sabia o que fazer. Eu fiquei... Sabe quando você se fecha pro mundo? E aí eu lembro que eu vi um vídeo aqui no canal, eu já estava pesquisando sobre o autismo e eu vi esse vídeo e foi uma dica muito importante para mim. Quando o filho tiver uma crise. E foi exatamente o que ela disse no vídeo para mim, foi exatamente o que eu fiz. Eu fui pro lado de fora do hospital, onde não tinha ninguém. Tinha uns brinquedos assim num canto. Eu sentei com ele no chão, eu tirei a roupa dele. Eu deixei ele só de fralda, eu tirei o tênis dele, a meia, deixei ele super à vontade. Eu deixei ele num ambiente como se ele estivesse num ambiente de casa. E eu sentei com ele no chão, comecei a falar do passarinho que tava, eu comecei a engatinhar no chão. Sabe, eu comecei a mudar o ambiente pra ele. Na mesma hora ele parou. Ele começou a interagir comigo e aí a gente esqueceu o mundo que tava à nossa volta. E isso pra mim, nesse dia, eu fiquei tão chocada, eu chorei tanto e falei, nossa...
eu não sabia que eu poderia fazer isso, porque isso foi uma dica tão importante pra mim que salvou o meu dia. Eu fiquei tão aliviada, porque foi nesse dia que eu tive a certeza de que o meu filho precisava de ajuda. E esse dia foi tão assim, tão importante pra mim, porque eu vi que sim, que era isso mesmo que eu tava na minha cabeça, que eu imaginava, né? E foi muito difícil, até as outras pessoas entenderem, eu contar para as outras pessoas, e eu parei de falar, eu parei de contar, e eu comecei a cuidar do meu filho. A pediatra dele, eu passei isso pra pediatra, a gente conversou muito sobre isso, ela mandou procurar um neuropediatra para o Miguel, e foi aí que começou a abrir os caminhos para mim. E foi aí que eu comecei a ver que realmente tudo que estava na minha cabeça anteriormente era exatamente isso. O meu filho, ele não precisa de um diagnóstico fechado de autismo para comprovar, para eu provar para outras pessoas que o meu filho tem ou não. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não tô querendo ganhar status, eu não tô querendo ganhar fama, até porque isso não é fama. Eu não tô querendo ganhar nada, eu só queria apoio. Era só isso que eu queria, mas graças a Deus eu não preciso desse apoio de pessoas que não estão ali para me apoiar. Eu mesma me apoiei em mim mesma. Na rede social que eu tenho, que é o Instagram, que é agora o YouTube, que eu tô vindo gravar esse vídeo, falando, abrindo a minha vida para vocês, contando esse momento que eu passei, que eu estou passando. E agora eu tô bem mais leve. Eu tô bem mais leve para poder gravar. Eu lembro que quando eu cheguei a comentar, eu não estava preparada para falar, porque estava sendo bem difícil. Ainda é difícil, é sempre difícil, mas agora tá mais leve, porque pra mim tá sendo mais fácil, eu tô começando a entender esse mundo diferente. E era isso que eu queria falar pra vocês, que eu não tenho que provar nada pra ninguém, e que as pessoas, um recado que eu quero dar, é que as pessoas comecem a se informar sobre o assunto. Que as pessoas procurem saber antes de falar alguma coisa, antes de dar palpite, antes de dizer. Se você não sabe nada sobre, procure informações, gente. O Google tá aí para isso. A internet tá aí para isso, pra gente pesquisar, pra gente conhecer, ter conhecimento, saber, antes da gente machucar uma mãe. E o meu filho é uma criança maravilhosa, o meu filho não é doente, o meu filho não tem problema, e ele não precisa da sua opinião e nem do seu pitaco. E eu tô muito feliz de ter conseguido gravar esse vídeo, de ter colocado pra fora. E eu quero gravar mais vídeos sobre o autismo, falar sobre as características. Quero falar sobre a fase da negação. Esse foi um ponto muito forte que eu passei. E vou falar mais sobre o tratamento. Dia 16 agora, o Miguel vai começar o tratamento dele. Eu tô muito feliz porque foi muito difícil achar um médico competente pro meu filho. Um médico bom, porque, né, como todos sabem, plano de saúde pelo SUS é muito difícil um tratamento, é muito difícil achar uma clínica, né, porque tudo envolve um psicólogo, fonoaudiólogo, musicoterapia. Eu, graças a Deus, achei uma musicoterapia aqui perto de onde eu moro, que é muito bom também. Tem vários outros tipos de tratamento e ele vai começar a iniciar o tratamento dele dia 16. Eu tô muito feliz porque eu virei um ano esperando que esse dia chegasse. E é isso. E eu vou gravar mais vídeos sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, porque muita gente me pediu. Não esqueçam de entrar lá no meu Instagram, que lá eu vou colocar muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. E agora nas férias eu vou tentar gravar mais vídeos pra vocês. Vou gravar um vlog de férias também aqui em casa, como tá sendo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei, deixe seu comentário. Se você é mãe, se você tá com suspeita, né, que seu filho tem algum sintoma de autismo ou você precisa de algum apoio, deixe nos comentários o tipo de vídeo que você quer que eu fale, que eu respondo, perguntas. Deixem aqui, não esqueçam de interagir, tá bom, gente? Obrigada.